Sogra rica me odiava por ser pobre. Ela fez uma brincadeira me chamando de empregada doméstica na sua festa e publicou online para me envergonhar, mas o que meu marido fez a seguir acalou. Olá a todos. Vou me referir ao meu marido como Harry e à minha sogra como Olivia. Tenho 28 anos, sou mulher e estou casada com Harry há cerca de 2 anos. Harry também de 28 anos, e eu éramos amigos na universidade e foi assim que nos conhecemos. Não começamos a namorar até depois de nos formarmos. Nos reencontramos em uma festa de um amigo em comum alguns anos atrás e estamos juntos desde então, há quase 4 anos, incluindo o tempo em que estamos casados. Harry e eu nos amamos e não me arrependo de ter me casado com ele, mas a única coisa que não suporto é a sua mãe, Olivia. Olivia foi mãe solteira e criou Harry sozinha, e isso é ótimo, mas ela é realmente arrogante e fria, o que torna muito difícil para mim gostar dela como pessoa. Desde o primeiro dia, ela deixou claro que não me aprovava, e acho que tem muito a ver com a minha situação financeira. Não venho de uma família rica e meus pais tiveram que trabalhar muito para sustentar a mim e minhas 3 irmãs. Éramos bastante pobres quando crescíamos. Meu pai costumava ser zelador e minha mãe tinha que fazer vários trabalhos ocasionais para poder nos sustentar. Sinceramente, não me envergonho disso e estou bastante orgulhosa das minhas origens, assim como todos os meus irmãos. Deixe-me esclarecer que nunca vimos os trabalhos dos nossos pais como algo de que nos envergonhar ou de que sentir vergonha. Eles eram pessoas honestas e trabalhadoras, e sempre estivemos, continuamos e continuaremos extremamente orgulhosos deles por nos criarem para sermos boas pessoas, como eles. No entanto, Olivia é bastante classista e fez uma cara de desgosto quando revelei que meu pai costumava ser zelador e que minha mãe fazia recados para aqueles que podiam pagar. Isso foi quando jantamos com ela pela primeira vez e desde então, ela deixou bastante claro que eu não era bem-vinda em sua família e que nunca me aceitaria como uma das suas. Ela não me disse nada na cara, mas sempre mantinha distância física de mim, como se não pudesse me tocar ou algo assim. Sempre que nos convidava para jantar, ela até usava talheres e pratos diferentes para mim, que eram ligeiramente menos bonitos do que os que usavam ela e o filho. Não mencionei isso porque pensei que estava exagerando e não queria fazer um grande escândalo por nada, mas depois houve muitas outras coisas que me forçaram a aceitar o fato de que Olivia era classista. Ela me comprava presentes de aniversário baratos e eu sabia disso porque ela deixava a etiqueta do preço. Para dar um contexto, Olivia tinha seu próprio negócio e definitivamente podia comprar bons presentes para as pessoas, e ela fazia isso. Ela deu a Harry um relógio muito caro um ano e deu à sua assistente uma viagem com todas as despesas pagas para Bali por 3 dias. Nesse mesmo ano, ela me deu uma bolsa Prada falsa que não custava mais de $85. Depois disso, percebi que não estava imaginando coisas e que certamente ela não gostava de mim. O maior erro que cometi foi não falar com Harry sobre isso na época porque não sabia como falar com alguém sobre algo tão perturbador. Já fui discriminada antes, mas nunca por alguém com quem esperava ter um relacionamento no futuro. De fato, admirava Olivia antes de ver esse lado feio dela, já que queria ter meu próprio negócio algum dia. Minhas irmãs e eu somos todas formadas em finanças. Fomos para a universidade graças a empréstimos estudantis e conseguimos bons empregos. Trabalho em marketing e publicidade, mas realmente quero construir algo próprio e não queria ter um mau relacionamento com minha sogra. Por isso não falei sobre Olivia antes de Harry e eu nos casarmos. Esperava que eventualmente ela me aceitasse, mas não aconteceu e depois ficou muito desconfortável. Finalmente falei alguns meses depois de nos casarmos e disse a Harry que não me sentia confortável visitando sua mãe porque ela me fazia sentir inferior e tinha a sensação de que tinha algo a ver com minha família e a profissão do meu pai. Ele foi bastante compreensivo e me disse que falaria com sua mãe e tentaria esclarecer as coisas entre nós. Ele cumpriu sua palavra, mas não levou a lugar nenhum porque depois de falar com Olivia, ela negou tudo veementemente e começou a chorar lágrimas de crocodilo porque se sentia atacada e afirmava que tinha sido nada além de calorosa comigo. Por isso essa acusação de classismo era injusta. Mas isso não mudou o que sentia por ela e só me fez sentir que estava tentando nos manipular. Então disse a Harry que apreciava seus esforços, mas que ainda não me sentia confortável perto dela. Decidimos que ele poderia manter contato com ela, mas eu a evitaria e só falaria com ela quando me sentisse pronta. Ele não a cortou, mas se distanciou e sabia que ela me odiava por isso. Agora que estávamos casados, não tinha muita escolha quando se tratava dela e tive que fazer as pazes com isso. Olivia e eu nos encontraríamos em reuniões familiares, mas não nos veríamos de outra forma e ambas estávamos bem com esse arranjo por um tempo. No entanto, há alguns dias, ela me enviou uma mensagem ao meio-dia dizendo que estava celebrando seu 50º aniversário e queria que eu estivesse presente algumas horas antes de a festa começar, porque queria consertar as coisas. Ela me disse que eu tinha razão sobre ela e que tinha sido um pouco horrível comigo no passado, então queria compensar isso.
Aceitei e cheguei cedo porque estava muito feliz, já que senti que finalmente estava me aceitando como parte da sua família. Mas acabou sendo um fracasso porque assim que cheguei, ela me disse para esperar na cozinha por um tempo. Foi confuso, mas fiz isso. Um pouco mais tarde, ela entrou na cozinha e me apresentou como sua empregada doméstica para o pessoal de serviço que estava lá para a festa. Fiquei chocada porque isso era um novo nível até para ela e para piorar, estava gravando e rindo como se fosse a brincadeira mais engraçada do mundo. Todos os outros também estavam bastante desconfortáveis e me senti tão humilhada que comecei a chorar. Corri para fora da casa e entrei no meu carro para poder voltar para casa. Tinha dito a Harry que estava visitando Olivia, mas ele estava ocupado no trabalho, então não tinha lido essa mensagem e não iria à festa até que começasse. Então voltei para uma casa vazia e uma caixa de entrada vazia, o que me fez sentir ainda mais sozinha e chorei até adormecer. Acordei algumas horas depois e Harry finalmente estava em casa. Naquele momento, ele estava sentado ao meu lado na cama, digitando furiosamente no seu telefone e quando perguntei por que não estava na festa, ele virou o telefone para mim e me mostrou um vídeo que sua mãe havia publicado. Era o vídeo que ela havia gravado e o havia legendado como uma brincadeira que deu errado. Ela cortou o vídeo pouco antes de eu começar a chorar, então não parecia tão ruim, mas ainda assim o publicou apenas para me humilhar. E comecei a chorar de novo. Harry me disse para não me preocupar porque estava fazendo tudo o que podia para que o vídeo fosse removido e me disse que faria de tudo para garantir que sua mãe se arrependesse disso. Ela não estava respondendo às suas mensagens nem atendendo suas chamadas, provavelmente porque estava ocupada com a festa. Mas ele sabia que ela o chamaria em algum momento para perguntar por que ainda não estava lá e quando fizesse, ele me prometeu que lhe daria uma lição para toda a vida. Certamente cumpriu a promessa porque cerca de 1 hora depois de eu acordar, sua mãe o chamou e não posso repetir exatamente o que ele disse a ela, mas acredite, foi ruim. Ele terminou a chamada prometendo processá-la pelo que fez comigo. Depois de gritar com ela ao telefone, ele se desculpou repetidamente por não fazer o suficiente sobre Olivia quando eu lhe disse que não me sentia confortável com ela. Sinceramente não o culpei porque quando mencionei isso pela primeira vez, fiz parecer que não era grande coisa, por isso ele não levou isso tão a sério. Também não falei sobre os outros incidentes que me incomodaram, e ele não é exatamente a pessoa mais atenta ou observadora, então também não percebeu isso. Não posso culpá-lo por não cortar sua mãe porque não tinha ideia do quão horrível ela podia ser. Mas então, no dia da festa, finalmente contei tudo a ele e ele ficou furioso. Me disse que eu deveria ter lhe contado e concordo, realmente deveria ter feito isso. Ele nunca teria permitido que isso continuasse por tanto tempo. Também se desculpou por não perceber como sua mãe estava me tratando. Conversamos sobre as coisas e depois ele ligou para seu advogado porque queria saber se havia alguma maneira legal de nos vingarmos dela pelo que fez. Infelizmente não pudemos processar por sofrimento emocional porque não houve exatamente nenhuma repercussão física do que ela fez, então mesmo que a processássemos, havia uma boa chance de perdermos nosso tempo. Disse a Harry que não havia necessidade de ir atrás dela de qualquer maneira e que poderíamos simplesmente cortá-la de nossas vidas, mas ele me disse que isso não era suficiente para ele e queria dar uma lição a ela. Eu podia ver que ele estava realmente zangado por mim e o amava ainda mais por isso, então não tentei impedi-lo. Ele não fez nada naquele dia, mas na manhã seguinte me disse que havia contactado sua mãe e disse que ela tinha 3 dias para emitir um pedido de desculpas público, não apenas para mim, mas também para minha família, e tinha que ser em forma de vídeo, ou ele se certificaria de que todos os seus parceiros comerciais soubessem como ela havia me tratado, o que arruinaria seu futuro porque ela havia se estabelecido como empreendedora, mas isso não era exatamente muito feminista da parte dela. A reputação negativa poderia arruinar seu futuro, então provavelmente ela teria que levar essa ameaça muito a sério. Estamos no 2º dia e sinceramente não me sinto muito bem com isso. Isso parece muito próximo de chantagem e disse isso a Harry, mas ele desconsiderou minhas preocupações e me disse que essa era a única maneira de ensinar uma lição a Olivia e garantir que ela nunca repetisse esse comportamento ou tentasse me incomodar novamente. Não gosto de deixar meu marido ir atrás de minha sogra. Atualização 1. Olá! Como muitos de vocês sugeriram, sentei com Harry depois que ele chegou do trabalho e contei minhas preocupações mais uma vez. Sei que Olivia é a vilã aqui, mas não quero me rebaixar ao nível dela só para me vingar. Disse que não gostava da ideia de que ele recorria a tais táticas apenas para obter um pedido de desculpas e que um pedido de desculpas não significaria nada porque ela só diria por dizer. Então disse que não queria que ele continuasse com isso e que cancelasse e dissesse a Olivia que não precisava publicar nenhum pedido de desculpas e que era livre para fazer o que quisesse, desde que ficasse longe de nós. Surpreendentemente, ele não resistiu desta vez, mas se desfez em lágrimas e tive que consolá-lo por vários minutos antes que ele finalmente pudesse me dizer o que o incomodava. Como a maioria de vocês já disse, ele estava compensando em excesso por não levar as coisas a sério e lidar adequadamente com a situação quando lhe contei pela primeira vez sobre Olivia.
Sei que a culpa é principalmente minha porque estava tão desesperada para ganhá-la e ser aceita, embora ela me odiasse. Mas depois de ver aquele vídeo que desde então foi excluído, ele percebeu o quão profundos eram os problemas de Olivia e se sentiu muito culpado. Então começou a canalizar toda essa culpa para se vingar de sua mãe em vez de simplesmente me ouvir e o que eu queria fazer. Mas falar comigo fez perceber que estava cometendo o mesmo erro novamente e não estava me levando a sério. Provavelmente não ajuda que sou bastante submissa e literalmente não tenho ideia de como me impor. Mas conversamos sobre isso e ele mandou uma mensagem a Olivia dizendo que não havia necessidade de um pedido de desculpas porque agora simplesmente não queria ter nada a ver com ela e isso foi tudo. Na verdade, estou bastante orgulhosa de nós por lidar com isso tão bem e garantir que é nós contra o problema e não nós contra o outro. Honestamente, Harry e eu nos importamos muito um com o outro. Por isso foi tão difícil para nós contar um ao outro sobre os maiores problemas. Precisamos trabalhar nisso, então concordamos que vamos buscar aconselhamento matrimonial, pois claramente poderíamos nos beneficiar disso. Já comecei a procurar e espero começar a trabalhar em nosso casamento dentro da próxima semana para garantir que esses incidentes não se repitam nunca mais. Esta foi uma das piores experiências da minha vida e não quero me sentir como me senti há alguns dias. Estou realmente contente que Harry esteja cortando Olivia porque não acho que seria capaz de vê-la novamente e resistir ao impulso de bater nela para tirar toda a arrogância. Não vou fazer isso, mas espero que alguém faça. Atualização 2. Passou uma semana desde o dia da festa e Olivia não tentou falar conosco depois que Harry deu aquele ultimato e nem sequer respondeu quando ele disse que cancelava tudo e que já não precisava de um pedido de desculpas. Sabíamos que algo estava errado e que definitivamente ela estava se preparando para fazer algo grande porque não deixaria isso passar. Mas os dias passaram e ela não fez nada, então esquecemos o assunto. No entanto, hoje finalmente apareceu em nossa casa. Ela tinha seu advogado com ela e quando abri a porta, ela entrou sem nem me olhar, como se eu não estivesse lá. E então começou a chamar Harry e disse que viesse vê-la na sala. Foi estúpido porque Harry estava em nosso quarto, e eu ia dizer-lhe para fazer isso de qualquer maneira, então ela não precisava tomar as rédeas. Quando Harry apareceu na sala, disse-lhe para se sentar no sofá e foi muito irritante para nós porque ela agia como se esta fosse sua casa e nos dava ordens dentro de nossa própria casa. Então Harry disse-lhe que ia fazer o que quisesse e que agora não queria falar com ela, então precisava ir embora e levar seu advogado porque não o assustava. Mas Olivia não se mexeu e insistiu que ele se sentasse porque ele gostaria de ouvir isso. Fui eu quem disse a Harry para simplesmente fazer isso porque queria que ela saísse da casa o mais rápido possível, e isso não aconteceria a menos que ela dissesse o que queria dizer. Só queria terminar com isso e se isso significava que teríamos que ouvir Olivia nos ameaçar legalmente ou alguma outra bobagem, estava pronta para ouvi-la e depois poderia sair. Então Harry sentou no sofá e eu sentei ao seu lado só para mostrar quem manda aqui. Ela podia me ignorar o quanto quisesse, mas esta era nossa casa e ela precisava saber seu lugar. Ela ainda me ignorou e então disse a seu advogado para avançar e começar a ler os termos do documento que havia preparado e assim ele fez. Basicamente dizia que queria que Harry me deixasse porque senão o excluiria do testamento e daria tudo a outros membros da família, a seus empregados e à caridade. Incluía uma lista de propriedades e ativos que havia feito provavelmente só para assustá-lo e fazer-lhe pensar no que estava perdendo ficando comigo, mas ele parecia impassível mesmo enquanto o advogado lia essa lista e quase parecia entediado porque estava brincando com um anel no meu dedo e nem prestava atenção ao que estava sendo lido. Depois de que terminou a leitura do documento, Olivia ficou lá e perguntou a Harry se ele tinha pensado no que ia fazer agora porque se ficasse comigo, poderia se despedir dela e da sua herança para sempre. E então aconteceu a coisa mais engraçada. Harry se levantou, caminhou até sua mãe e depois lhe deu um grande abraço e disse: "Adeus, mãe." Foi hilário quando seu rosto passou de triunfante para surpreso e não pude deixar de rir. Então ela finalmente reconheceu minha existência e gritou para eu me calar e começou a lançar uma rabieta chamando-me várias palavras ofensivas que não repetirei aqui. Não lhe disse nada e fingi que não a ouvia porque sabia que isso era o que mais a incomodaria. Mesmo Harry não discutiu com ela e depois de que ela começou a gritar comigo, ele me disse que era a hora de voltarmos para o nosso quarto porque isso poderia levar um tempo, já que sua mãe claramente estava enlouquecendo e não queria ficar para testemunhar mais do seu colapso mental, pois era bastante embaraçoso. Ambos falávamos entre nós normalmente, como se ela não estivesse lá, e ignorávamos completamente seus gritos e maldições. Ambos nos levantamos para voltar ao nosso quarto para irritá-la, mas então ela foi longe demais e começou a me acusar de ser uma caça-fortunas. Disse que nunca deveria ter aprovado o nosso casamento e que deveria ter sabido que só estava atrás do dinheiro de Harry provavelmente porque meu pai era um perdedor demais, para ganhar dinheiro por si mesmo. Isso foi demais porque ela não tem ideia de quanto meu pai trabalhou por nós e não vou deixar ninguém tirar isso de nós.
Não discuti, mas disse que meu marido literalmente a estava rejeitando apesar de todo o seu dinheiro hoje, então era qualquer coisa menos uma caça-fortunas. Sou uma mulher trabalhadora, não pego o dinheiro do meu marido e faço tudo por conta própria, então ela não tinha ideia do que estava falando. Depois disse que saísse da minha casa antes de chamar a polícia e a escoltar. Finalmente saiu, mas sua visita já havia deixado um gosto amargo. Foi uma visita desagradável, mas esclarecemos muitas coisas e agora ela sabe não mexer conosco. Então espero que ela tenha isso em mente e nos deixe em paz. Atualização 3. Olá pessoal. Estou de volta porque Olivia fez algo realmente desagradável e baixo e não posso acreditar que pensou que poderia escapar com isso. Passaram-se cerca de 2 semanas desde que nos visitou e como não fez nada nem tentou falar conosco depois disso, Harry e eu assumimos que este capítulo finalmente tinha terminado e que podíamos retomar nossas vidas normais. Claramente não, porque acabei de receber uma chamada dos meus pais há 1 hora e estavam me dizendo que Olivia os visitou e não foi nada bom. Ela invadiu a casa deles e os insultou, chamando-os de maus pais que criaram uma caça-fortunas e manipuladora como eu. Disse muitas outras coisas sobre mim, mas isso não é o que mais me ofende. Disse à minha mãe que se tivesse passado mais tempo em casa realmente criando seus filhos em vez de fazer recados e tentar ganhar dinheiro, então talvez tivéssemos saído melhores. E claro, insultou meu pai por sua profissão mais uma vez e disse que nunca deveria ter permitido que seu único filho se casasse com uma família como a nossa. Sabendo que meu pai estava tão acostumado a limpar o lixo dos outros, não era de admirar que suas próprias filhas fossem as mais sujas. Meus pais estavam quase chorando quando me contaram todas as coisas que ela disse e simplesmente não pude conter minha raiva. Ainda não posso, mesmo pensar nela gritando com meus pais em sua casa faz meu sangue ferver. Estou no trabalho agora, então não posso fazer nada a respeito. Mas assim que terminar meu trabalho do dia, vou para a casa de Olivia e enfrentá-la porque definitivamente precisa ser detida. Enviei uma mensagem a Harry assim que soube o que aconteceu com meus pais, mas ele está ocupado no trabalho, então ainda não respondeu. Sinceramente não quero que me acompanhe, mas informei-o para que não seja pego de surpresa quando Olivia o chamar chorando por todas as coisas que eu disse. Atualização 4. Olá, estou em casa. Voltei da casa de Olivia há cerca de 3 horas e foi incrivelmente satisfatório gritar com ela e deixar claro exatamente o que penso dela. Não parecia surpresa quando cheguei ao seu lugar e abriu a porta sozinha. Estava sorrindo com satisfação e foi então que fiquei furiosa. Nem precisava dizer nada para me enfurecer porque já estava furiosa. Empurrei-a para o lado e entrei na casa e então perguntei se tinha visitado meus pais e realmente disse todas aquelas coisas horríveis. Quando disse que sim, soava muito satisfeita consigo mesma e queria apagar aquele sorriso do seu rosto, então gritei com ela tão alto quanto pude e juro que a casa tremeu. Perguntei como ela se atrevia e estava tão surpresa com o volume que teve que dar alguns passos para trás. É bastante cômico agora que penso nisso, mas estava realmente surpresa porque geralmente sou uma pessoa tranquila e suave, e tento não gritar tanto quanto posso. Mesmo eu me surpreendi com o quão alto estava gritando com ela. Continuei chamando-a de hipócrita e uma desculpa triste de ser humano. Disse que tinha falhado completamente como mãe porque nem sequer podia tentar colocar a felicidade de Harry acima da sua própria, por isso estava fazendo de tudo para nos separar. Mas infelizmente isso não ia acontecer porque Harry e eu nos amamos porque somos capazes disso, ao contrário dela que nem sequer sabia o que significava essa palavra. Foi um golpe baixo, mas então disse que estava feliz que seu marido tivesse falecido quando Harry era pequeno porque provavelmente não teria conseguido sobreviver vivendo com ela. Chamei-a de pior do que qualquer doença que ele tivesse e foi então que ela começou a chorar, mas eu não ia parar ainda. Continuei gritando com ela por mais alguns minutos até finalmente ficar sem energia. Para então, ela estava chorando inconsolavelmente e fiquei bastante contente porque foi muito satisfatório vê-la se desmoronar assim. Ela me fez sentir mal comigo mesma e com minha família e o pior de tudo, insultou meus pais sem motivo. Ela merecia isso. Alguns minutos depois de ela começar a chorar, saí da casa e voltei para casa e cerca de 1 hora depois de eu voltar, Harry também voltou. Disse que saiu do trabalho mais cedo, mas não voltou direto para casa porque pensou que eu estaria na casa de Olivia, então se dirigiu para lá, mas quando chegou, eu já tinha saído. Saí apenas alguns minutos antes de ele chegar. A porta da casa da sua mãe já estava aberta e ele sabia que eu tinha estado lá porque quando entrou, Olivia estava encolhida no sofá e chorando copiosamente. Pensei que Harry ficaria zangado comigo por fazer sua mãe chorar assim, já que ela nunca expressava suas emoções, pelo menos não chorando. Mas ele disse que estava orgulhoso de mim por finalmente me defender e estava feliz que não deixasse ninguém me pisotear. Ele me deu um abraço depois disso e se desculpou pelo que sua mãe disse aos meus pais, então me contou o que falou com sua mãe antes de voltar para cá.
Foi uma conversa curta, mas provavelmente foi uma das últimas vezes que Harry iria falar com Olivia porque me disse que não teríamos mais contato com ela e se ela tentar se meter conosco novamente, apresentaremos uma ordem de restrição. Aparentemente, quando Harry perguntou sobre o que eu lhe disse, ela repetiu tudo, incluindo o que disse sobre seu pai. E Olivia esperava que ele a defendesse e finalmente dissesse que me deixaria porque eu tinha ido longe demais. Mas ele desapontou sua mãe mais uma vez e disse que, embora estivesse falando sobre seu pai, não achava ofensivo porque Olivia disse coisas muito piores sobre minha família. Então isso era merecido. Então ele e Olivia começaram a brigar novamente e ela o acusou de não se importar com ela e de ficar do meu lado só porque eu estava fingindo ser suave e inocente. Ele disse-lhe que isso não era verdade e que a única razão pela qual estava do meu lado aqui era porque eu estava certa. Eu nunca havia saído do meu caminho para machucá-la ou fazê-la sentir-se inferior. Era ela quem costumava fazer isso comigo e mesmo quando foi confrontada com isso e lhe deram a chance de melhorar, ela não a aproveitou. Em vez disso, voltou contra mim e tentou me manipular. Então agora ela não podia reclamar porque teve oportunidades suficientes para fazer as pazes comigo, mas não fez, e agora que finalmente estava me defendendo, não havia como ela se vitimizar e me fazer parecer a vilã. Então ele saiu da casa da sua mãe, mesmo enquanto ela gritava para que voltasse e exigia que me deixasse. Ele disse que tomou sua decisão e não se importava com mais nada. Foi doce e tivemos um momento fofo. Continuaremos com a terapia de casal, já que está funcionando bem, mas agora sabemos com certeza que nos apoiamos mutuamente para sempre e isso é tudo o que eu sempre quis de qualquer maneira.